A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início agora à nossa lição de número 2, que tem como tema: adversidade traz maturidade. Vamos convidar o Senhor para abençoar esse momento de aula? Feche os seus olhos, oremos ao Pai. Pai, nós queremos te agradecer por suas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida, te agradecer por ter enviado o Filho do Senhor para nos trazer a salvação eterna. Senhor Deus do Espírito Santo, seja bem-vindo agora nesse momento de aula, nos ilumina para entendermos o Teu Evangelho. Senhor, abençoa esse momento, seja bem-vindo em cada lar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na belíssima carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Esse é o nosso texto base para essa lição de hoje. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Diz assim a palavra de Deus: por isso, não desanimamos. Doutrina da ressurreição, meus irmãos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Agora eu leio na versão A Mensagem. Portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir, a celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Paulo nos orienta, meus irmãos, sobre como viver neste mundo em meio ao sofrimento. O apóstolo Paulo reflete sobre a dor e as aflições que já suportou por causa do Evangelho. Segundo Paulo, ele nos mostra uma capacidade de recuperação que lhe vem do poder de Deus. A esperança, meus irmãos, é uma das virtudes que diferencia a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas muitas dificuldades e circunstâncias da vida, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as nossas forças para não desanimarmos no meio da caminhada. O profeta Isaías já sinalizava esta realidade quando ele disse: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31, parte A. Em quem você tem esperado? Em homens que se dizem poderosos? Na ciência? Meus irmãos, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Somente quem tem a sua esperança firmada em Deus pode experimentar deste renovo em meio às crises vividas em nossa época. O apóstolo Paulo passou por situações desafiadoras, num ambiente de obediência e cumprimento de sua missão. Ele descreve essa parte das suas adversidades na sua segunda carta aos Coríntios. Foi no exercício do seu ministério e foi por obedecer ao chamado do Mestre que ele sofreu açoites, prisões, perigo de morte, apedrejamento, sofreu naufrágio, rejeição, fome, sede, jejum. Sua autoridade apostólica foi colocada em dúvida. Enfim, a lista dos seus sofrimentos é enorme, como ele mesmo narra em 2 Coríntios 11, 23 e 28. Eles são servos de Cristo? Ele pergunta. Aqui ele está falando sobre aqueles que se dizem superapóstolos. Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas.
3 vezes os romanos me bateram com porretes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ainda bem, meus irmãos, que a salvação é por fé. Porque se fosse por obras, imagina chegarmos ao céu ao lado do apóstolo Paulo, que carrega no seu corpo as cicatrizes do Evangelho. Ainda bem que a salvação é por fé, irmãos. O registro do naufrágio, aqui em Atos capítulo 27, inclui certamente muitos elementos de uma diversidade. Afinal, Paulo foi preso por pregar o Evangelho, por isso ele estava nesse navio. Perto do julgamento, foi transferido de Cesareia para Roma. E durante, meus irmãos, a viagem aconteceu uma tempestade. A carga foi perdida, o navio foi destruído e os tripulantes e passageiros quase morreram. Durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu calmo e pôde ajudar as pessoas a superarem aquele momento. Aqui vai uma dica para todos nós: diante das crises, das tempestades e adversidades, é necessário que o servo e a serva de Cristo esteja calmo, tenha domínio próprio, porque são nesses momentos que nós vamos ajudar as pessoas a não entrarem em crise profunda. Meus irmãos, movido pelo encontro com o Senhor e por confiar plenamente em suas promessas, a adversidade não foi capaz de impedir que o apóstolo Paulo desistisse. Ao invés disso, ele se enche de coragem para aproveitar aquela circunstância desfavorável e ele testemunha naquele momento a sua fé. E ele prossegue firme na missão que o Senhor tinha dado a ele. Meus irmãos, que a adversidade seja uma oportunidade para todos nós pregarmos o poder do Evangelho na vida dos irmãos. A adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra. É no meio da adversidade é que vai revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. É no meio da tempestade é que nós vamos ver quem confia de verdade na palavra de Deus ou não. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro. Sabe por quê? Segundo o apóstolo, mesmo que externamente estejamos sendo destruídos, não há nada, meus irmãos, que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior pelo poder do Evangelho que recebemos. Diariamente, o novo homem é renovado, enquanto o velho vai passando. É o que o apóstolo Paulo acabou de contar para nós. Quanto mais idoso, quanto mais experiente é o crente, mais ele é moço por dentro, ele é renovado por dentro. Todo crente verdadeiro é experiente. Ele aprendeu o que significa os sofrimentos. Ele aprende a desejar as coisas de Deus em meio às adversidades. Há um provérbio anônimo que diz: somente sabemos o sabor do chá quando colocamos água quente nele. Sabe o que isso significa? As adversidades são uma necessidade que tem o poder de revelar quem de fato somos. Quando agimos dentro da normalidade, mostramos quem queremos ser. Mas quando, meus irmãos, reagimos diante da adversidade, mostramos quem somos de verdade. Existem recomendações preciosas que a palavra nos oferece para atravessarmos os momentos de crise. E assim como na experiência do apóstolo Paulo, mantermos nossos olhos firmes naquilo que está por vir, para não sermos tragados pelas circunstâncias temporais.
Vai uma dica: o apóstolo Paulo estava vendo um grande quadro das coisas eternas. Por isso ele enfrenta os momentos de tribulação com firmeza. Os olhos dele estavam na ressurreição, naquilo que iria acontecer, naquilo que estava esperando por ele e por todos nós, a nova vida com Cristo Jesus. Assim como Paulo, vamos ouvir algumas recomendações agora que a palavra de Deus nos oferece no meio da crise. Nos momentos de crise, meus irmãos, a adversidade é inevitável. Nem de longe a promessa da palavra de Deus sugere que a vida cristã envolve imunidade aos problemas da vida. Pelo contrário, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 11, 32, 40, nos informa um pouquinho sobre isso. Ele diz que a Bíblia está repleta de histórias narrando as lutas que servos fiéis precisariam atravessar. Servos fiéis. Não são apenas os desobedientes, meus irmãos, que estão expostos aos sofrimentos e aos desafios. Os fiéis também. Hebreus capítulo 11, de 32 a 40, ele diz: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto, receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos da espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Esses servos fiéis estavam com os olhos naquilo que os olhos carnais não podem ver. Estavam andando pela fé. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos e a pedradas. Outros cerrados pelo meio, e outros mortos da espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram os pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelo deserto e monte, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Meus irmãos, não podemos nos esquecer que residimos numa terra devastada pelo pecado e moramos num tabernáculo que envelhece, adoece e morre. Esse tempo é passageiro. Meus irmãos, por mais que vocês amem, que vocês apreciem as coisas desse mundo, as coisas vão passar. A saúde vai passar. Nossos olhos vão enfraquecer. Nosso vigor vai desfalecer. Nossa força vai embora. Nossos bens vão embora. Vão ficar por aí, vão para outras pessoas. Meus irmãos, agora as coisas eternas não passam. Ponha seus olhos em coisas eternas, em promessas eternas, em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na ressurreição, na justificação, na regeneração, na promessa da nova Canaã, na promessa da nova Jerusalém, no paraíso, na sua regeneração, na sua eleição. Essas são promessas que não passam. Esta é uma realidade universal, meus irmãos. Nesse sentido, crentes e incrédulos estão no mesmo barco. Por outro lado, padecemos as consequências da nossa escolha de servir o Evangelho e aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Filipenses 1, 29. No ministério do Senhor Jesus Cristo, encontramos um episódio envolvendo os discípulos, recebendo uma ordem expressa do Mestre, para atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Os discípulos obedeceram durante aquela travessia uma ordem do Mestre. E mesmo diante da ordem do Mestre, eles enfrentaram uma grande tempestade, meus irmãos. Mateus 14, 22 ao 33 diz:
Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco, ordem do mestre, e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Meus irmãos, os discípulos receberam uma ordem do mestre, estavam seguindo uma ordem do mestre, e mesmo assim, a palavra diz que a tempestade chegou, as ondas batiam fortemente contra eles. E aí a palavra continua, já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até ele. Se você está obedecendo uma ordem do seu mestre, fique tranquilo. Em meio às tempestades, ele vai até você para te socorrer, se você está seguindo essa ordem. Foi Jesus até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Se você está seguindo a ordem do Mestre, está ouvindo a sua voz e andando na direção de Jesus, você andará, meu irmão, por cima das tempestades. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Tirou os olhos das coisas eternas e colocou os olhos nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. O medo veio. Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Na verdade, meus irmãos, ou já passamos, estamos, ou mais cedo ou mais tarde, vamos passar pela adversidade. Ninguém está livre. Mesmo diante da ordem do Senhor, você não está livre de encontrar adversidades e tempestades pela frente. Mas uma coisa é certa: Jesus está no barco. Em momentos de crise, a adversidade tem fontes diversas. É possível que alguém questione: mas de onde vêm as adversidades? As adversidades, meus irmãos, podem surgir a partir de nós mesmos. Sempre que fazemos escolhas equivocadas, sempre que desobedecemos a ordem de Deus, estamos sujeitos a arcar com as consequências. E por vezes, nós mesmos construímos as circunstâncias das nossas crises. As experiências do profeta Jonas nos ensinam sobre o perigo de tomarmos decisões contrárias à vontade de Deus. As adversidades também podem surgir a partir das pessoas que estão à nossa volta. Alguns textos produzidos pelo apóstolo Paulo, especialmente a segunda carta aos Coríntios, relatam o apóstolo lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Sejam os excelentes apóstolos, como ele diz: eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos, 1 Coríntios 11:15, ou os falsos irmãos. Não muitas viagens que fiz, tendo estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tendo estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados pelos falsos irmãos. Pessoas nos ferem pelos mais diferentes motivos, meus irmãos. E a adversidade também pode surgir por uma ação de Satanás, lógico, por uma permissão de Deus, como exemplo da vida de Jó. Existem aqui dois extremos a serem evitados. Primeiro, alguns subestimam as ações do inimigo. Alguns não dão atenção e desdenham do diabo, dizendo que ele não existe, que é um conto de fadas. Tome cuidado. Uma das artimanhas do inimigo é colocar no coração das pessoas que ele não existe. Enquanto outros, meus irmãos, superestimam as artimanhas do inimigo. Eles dão atenção demais, atribuem valor acima do real. Existem pessoas que parece que colocam uma guerra onde Jesus e Satanás estão na mesma medida.
Tome cuidado com isso, meus irmãos. Satanás foi criado, é um ser criado. Os reformadores costumavam dizer que quando Deus queria educar os seus filhos, santificar os seus filhos, ele soltava o grande cachorro, que é Satanás. Deus estava com uma corrente segurando o diabo, e quando ele queria educar os seus filhos, levá-los à santificação, ele soltava um pouquinho a corrente, e quando ele chegava perto, ele travava essa corrente. Alguns reformadores usam essa palavra dizendo que Deus educava os seus filhos com o diabo, que é o grande cachorro. Na verdade, o pequeno cachorro. Quando Paulo se refere ao espinho na carne, meus irmãos, ele o identifica como um mensageiro de Satanás, que lhe foi enviado para esbofetear. 2 Coríntios 12, 7, ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O diabo continua em seu propósito de roubar, matar e destruir. Tome cuidado. Cuidado, meu irmão. Alcance o equilíbrio. Não há pessoas que não acreditam que Satanás existe e pessoas que dão atenção demais para ele. Ele continua aí, doido para destruir os servos de Deus. Tome cuidado. As adversidades também, meus irmãos, podem surgir por uma ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos. Em determinadas situações, Deus intervém na história, criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Vamos ver? Foi assim que ele enviou a tempestade para Jonas. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas 1,4. Foi assim que Deus enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, lá em Atos 16, 25, 31. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. As adversidades, meus irmãos, podem ser por uma ação divina. Esse carcereiro, depois da tempestade, foi salvo. Foi assim que Deus provocou a cegueira na conversão de Paulo, lá em Atos 9, 5, 9 e Atos 9, 17 e 18. Paulo perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Agora vai lá em Atos 9, 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Uma ação divina, algo sobrenatural na vida de Paulo, um evento sobrenatural de Deus que o causou cegueira e também causou a cura. Meus irmãos, foi assim que Deus permitiu a perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo todo. Atos 11, 19 e 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia.
não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Em momentos de crise, meus irmãos, a adversidade é pedagógica também. Mais importante que sair das situações da adversidade é aprender as lições que a adversidade pode nos proporcionar. Na adversidade, aprendemos que nós somos pó. No drama produzido pelo Covid-19, desde as grandes potências do mundo moderno até as civilizações mais atrasadas, chegaram à mesma conclusão. Basta um vírus, microscópio, para que o mundo inteiro enxergue a sua insignificância. O mundo se percebeu impotente diante do coronavírus e a soberba humana foi quebrada, meus irmãos. No Salmo 8, após ressaltar a grandeza de Deus, o rei Davi indaga: que é o homem para que se lembre dele? Salmo 8, versículo 4. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Segundo Jeremias, capítulo 17, 5, 7, assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Olhos nas coisas que se vão, nas coisas terrenas, confiando no homem. Maldito, maldito aquele que confia no ser humano. Agora no versículo 7 ele diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse é bendito, ele confia no Senhor, naquele que é eterno. Aqui é um grande contraste, meus irmãos. Maldito é aquele que põe seus olhos em coisas passageiras. O homem é pó e ao pó voltará. Maldito aquele que confia no Senhor. Olha o contraste. E bendito é aquele que confia no Senhor. Maldito o que confia no ser humano. E bendito aquele que confia no Senhor. Na adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser mundo, a carne nunca deixará de ser carne e o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz no maligno, está lá em 1 João 5,19. Não se esqueça que a carne é fraca, Mateus 26, 41. E que o inimigo é mentiroso. Satanás é o pai da mentira. Não podemos nos descuidar com essas áreas da nossa luta, meus irmãos. Na adversidade, aprendemos a confiar em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, os celeiros divinos estão cheios à nossa disposição. No Salmo 119, 71, a palavra afirma: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Olha a didática do Eterno. O salmista diz: foi bom para mim ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Na palavra de Deus encontramos toda a provisão que precisamos para atravessar os dias da adversidade. Deus zela em cumprir sua promessa na vida dos seus filhos amados, meus irmãos. Ele permanece em seu trono, conduzindo a nossa história. Isaías capítulo 6, o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono. O Senhor está sentado, significa que Ele é o rei que governa, que Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. A adversidade, meu irmão, nos momentos de crise, a adversidade nos faz crescer. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis de peregrinação. Um dos grandes prejuízos desse tempo é nossa atenção exagerada no aqui e agora. O crente às vezes foca no problema, em coisas que vão passar. O crente foca tanto no problema que ele esquece aquele que pode solucionar o problema. Ele fica com os olhos fitos no problema, nas coisas que estão acontecendo aqui e agora. E esquece de andar com os olhos no sobrenatural, em Deus. Olhando para a vida dos grandes apóstolos,
percebemos claramente que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais que as coisas terrenas. Essa era a preocupação de Paulo, com as coisas celestiais. Era isso que dava força para o apóstolo Paulo. Está lá em Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em Filipenses 1:21, o apóstolo Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em Gálatas 2:20 ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, ele está dizendo que não é o problema que vive nele. O que vive nele é Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. O problema não é Cristo que vive em você. É isso que o apóstolo está falando. O velho homem foi crucificado, morreu naquela cruz do Calvário. Agora o novo homem que se renova a cada dia, que é renovado pelo poder de Cristo. Esse homem tem que dizer: Cristo vive em mim. Meus irmãos, para isso não desanimamos, pelo contrário, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, seja destruído, o nosso homem interior, o nosso ser interior, o nosso homem interior, renova-se dia a dia. Se o nosso ser exterior é destruído, o nosso ser interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16, 18 é o texto base desse estudo. O apóstolo Paulo não olha para a adversidade como um fim em si mesma, mas como um instrumento que Deus usa para o nosso crescimento. Por mais intenso que seja o sofrimento dessa vida, Paulo o qualifica como leve e momentâneo. Se não é correto minimizar a importância, não devemos também maximizar seu alcance. Mas esse equilíbrio só é possível na medida em que não perdemos de vista os seus resultados, meus irmãos. Paulo diz: a tribulação produz um eterno peso de glória. Tenha esse equilíbrio. Não perca de vista o efeito dessa tribulação, os resultados dessa adversidade na sua vida. Paulo diz: a tribulação produz um eterno peso de glória muito excelente. A justificativa está em não atentarmos para as coisas temporais, coisas que passam, o tempo passa, essas coisas que são passageiras. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas, meus irmãos. Na história da igreja, sempre houve adversidade. Desde o livro de Atos até a história recente, a Igreja de Cristo esteve sempre envolvida por muitos desafios. O autor dessa lição diz que na infância dele, ele não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando as situações estavam muito difíceis, quando o mocinho estava prestes a morrer, ele virava algumas páginas. Ele era ansioso e, por curiosidade, lia a última parte, antecipando assim o final da história. E o mocinho vencia. Creio que foi por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história, meus irmãos. É só ler a última página da sua Bíblia. Já está ali tudo escrito, como vai terminar. Vamos a algumas lições práticas. Eu convido os irmãos agora para algumas lições práticas do estudo. E eu queria fazer essas lições perguntando para você. São quatro perguntinhas rapidinho para você tirar como lições práticas diante da adversidade. Primeiro, por serem imprevisíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? A adversidade pode chegar a qualquer momento. Como você está se preparando para esse momento?
Você se preparou? Você está se preparando? Você ainda vai se preparar para o momento da adversidade? Segunda pergunta: o que fazer para que as adversidades não nos afastem de nossos compromissos espirituais? O que fazer, irmãos, para que a adversidade, para que esse momento do Covid-19, para que os vírus, para que a adversidade não nos afaste do nosso compromisso com Deus? Terceira, qual é o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua calamidade? Qual tem sido o valor das promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida diante das crises? Qual é o valor dessas promessas para a nossa vida? Promessas eternas, não promessas feitas por homens que se vão, mas promessas eternas, promessas que estão aqui nas Escrituras, promessas que Deus nos fez através de Cristo Jesus, promessas que valem para os nossos dias de hoje e que valem para o nosso futuro eterno. E quarto, se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, qual é a vantagem de servir a Jesus? Meu irmão, se todo mundo está no mesmo barco, crente e incrédulo, qual é a vantagem, meu irmão, diante da adversidade de servir a Jesus? Pense bem, e aqui eu vou deixar uma dica. Com Jesus, os sofrimentos são passageiros. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo vive em mim, eu venço os problemas, porque Cristo já venceu. Agora, meu irmão, sem Jesus, os sofrimentos podem ser eternos. Pense nisso. E eu queria finalizar esse estudo deixando aqui a leitura de uma carta que foi deixada para alguns irmãos que viviam tribulações e que foi deixada para mim e para você. Palavras celestiais para mim e para você do nosso irmão Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 8. Eu leio na versão A Mensagem. Uma carta para você. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, lembra da tempestade atingindo em cheio o barco dos discípulos? Saibam que isso é um presente especial. Eu vou repetir. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. As adversidades vão amadurecer o caráter cristão de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam, quando oram, são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Irmãos, persevere até o fim, ore ao Pai. Peça a Ele ajuda, faça como Pedro no barco, na hora da tempestade, que começou a andar sobre as águas, começou a afundar, colocando os seus olhos não em coisas eternas, mas em coisas passageiras, o medo. Ele gritou: socorre-me, Senhor. Ore e o Senhor irá estender a mão no mesmo momento. Meus irmãos, que esses momentos de adversidade, essa crise que passamos econômica, do Covid-19, possa trazer um amadurecimento de caráter cristão em nossa vida. Vamos sair com certeza desse momento mais amadurecidos. Que essa lição, que Deus, o Espírito Santo, que o Senhor Jesus possa aplicar essa lição em nosso coração, que possamos sair fortalecidos desse momento. E que possamos, assim como Paulo, depois daquela tempestade que atingiu o barco, o naufrágio, que possamos ter calma nesse momento,
para ajudarmos os irmãos que estão desesperados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e aplique essa mensagem de esperança em nossos corações. Deus abençoe, meus irmãos.